Olha só, eu não gosto de falar de arbitragem, a gente falou de arbitragem muito no lance do Vitor Roque, que foi pênalti, que não foi pênalti, e o Palmeiras ganhou. Não gosta, mas passaremos 1 hora falando disso, não é isso? Vamos passar. Porque, assim, o ponto central, eu conversei muito com o Salvo Espínola hoje de manhã, e a conclusão é a seguinte, ó. No Mundial de Clubes tem semiautomático, na final do Paulista tinha semiautomático. No Campeonato Inglês tem a linha mais larga, e no Campeonato Carioca tinha a linha mais larga. O lance de ontem não é impedimento nem no Campeonato Inglês, nem no Mundial de Clubes, nem na final do Campeonato Paulista, nem no Campeonato Carioca. Então, por que em outro campeonato é? Porque tem a tecnologia. Tá, mas a tecnologia se sobrepõe ao olhar do Bandeira durante 150 anos, mais do que isso, valia o olhar do Bandeira. O Bandeira entendeu que estava legal. O VAR entendeu que não. Mas aí você tem dúvida do frame, da hora que a bola saiu, e de onde foi traçada a linha. Então tá, a referência é a cabeça do Gustavo Gomes. Tá bom, mas onde é que tá o ombro do Ranieri? Tá na mesma linha da cabeça do Gustavo Gomes? Ou tá um pouquinho à frente, ou um pouquinho atrás, ou na mesma linha? Então, eu não consigo ver impedimento. Acho que o resultado de ontem mais justo seria o empate, porque o jogo foi muito igual. Mas o que eu não consigo ver é impedimento nessa jogada. São muitos pontos para a gente analisar nessa grande polêmica de arbitragem sobre o impedimento do Gustavo Gomes, né? Que foi o que o VAR acabou marcando, e a gente vai tratar sobre isso logo mais. O PVC não consegue ver impedimento. Os corintianos com certeza viram. Não, eu conheço corintiano que não viu. Conhece corintiano que não viu? Tá bom. Mas o corintiano ficou feliz com essa decisão do árbitro. Acho que isso dá para afirmar que todos eles ficaram. Eu não fiquei feliz com a decisão do Vitor Roque ser marcado pênalti. Lá no São Paulo? São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Eu não fiquei feliz com a decisão de marcar pênalti no Vitor Roque, porque não foi pênalti. Lívia Camilo, quero saber qual foi a impressão dela do lado corintiano dessa história, porque os palmeirenses, a gente viu, estão muito bravos aí com essa marcação, inclusive dirigentes, né, do Palmeiras se posicionando a respeito. A gente vai ver também como o Abel se colocou na coletiva também, né, muito chateado, muito triste com a situação toda. Quero ouvir o lado corintiano e a gente, claro, começa a falar desse derby. Tudo bem, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Lu, PVC, Hernan. Bom, assim, dia glorioso, né, para os corintianos que chegam com agora uma moral e um placar favorável, né, para esse jogo de volta. E eu também vi um pouco de chororô do lado do Palmeiras, viu, gente? Não quero aqui fazer a minha alfinetada, PVC, mas... Já fazendo? Foi impedimento, sim. Estava impedido, sim. E óbvio, né, que é um impedimento milimétrico. É muito difícil mesmo. Apenas com o auxílio do VAR é possível ver o nível, né, assim, o desnível, né, entre os dois atletas ali. Mas, de qualquer forma, eu ainda, assim, achei que foi um resultado justo a vitória do Corinthians, Olívia, mesmo que esse gol tivesse sido validado. Qual é o argumento que você me dá para dizer que sim, você tem certeza que estava impedido? A linha da cabeça. A linha da cabeça eu tô vendo aqui, ó. Olha só, onde é que tem a câmera? Onde é que tá a câmera? Aqui? Aqui? Não, aqui. Olha só, a linha da cabeça tá na linha do ombro. Mostra aí, PV. Mostra de novo aí. Aí, o PVC mostrando a imagem. A linha da cabeça tá na linha do ombro. Pra mim tá na mesma linha do ombro. PVC. Onde é que tem o quê? 1 milímetro do impedimento aonde? Cara, não dá pra saber. E outra coisa, o frame, a bola já saiu do pé do Aníbal. Nessa imagem, a bola já saiu do pé do Aníbal, que é a discussão que a gente teve em 2022 em Brasília, quando o Flamengo reclamou profundamente do gol do Gabigol anulado, porque a bola já tinha saído do pé do Everton Ribeiro. É a mesma coisa, tem 2 pontos nessa imagem que tornam inconclusivo. Ou, para mim, torna conclusivo que não foi impedimento. A bola já tinha saído do pé do Aníbal e na imagem eu não consigo ver o ombro do Ranieri atrás da cabeça do Gustavo Gomes. A gente vai ver as imagens já e o áudio do VAR. Ô, gente, esse programa tá quente, viu? A gente nem começou o programa direito e já entramos na polêmica. Deixa eu trazer, então, a enquete para vocês. Qual que é a enquete? Que é a enquete? A Adriana tá ali quietinho, assim, vendo o circo pegar fogo e querendo ver a enquete. Quem está mais perto das quartas de final da Copa do Brasil? Corinthians, Bahia, Fluminense ou Botafogo?
Ele tá tentando lembrar de todos os resultados. Não, Botafogo. é porque ontem, né, foi surpreendente em relação aos nossos palpites, como você vê como a gente não sabe nada. Mas eu sempre acreditei no Fluminense. Eu achei até que um empate seria um grande resultado para o Fluminense. Já estão questionando muito o Roger Machado, né, porque temos ali um Vojvoda no mercado e aí ele vira sombra para todo mundo. Eu acho que o Fluminense. Fluminense para você, PVC. Botafogo. Livoca. Eu ainda acho que pela diferença, né, entre as equipes e pelo que apresentou o Botafogo no primeiro jogo, eu fico com o Botafogo. No caso, Corinthians e Palmeiras aí, por mais que o Corinthians tenha essa vantagem, até, né, o próprio Flu, jogos mais difíceis porque existe muito mais equilíbrio. É isso, minha gente. A enquete está aí para vocês votarem, então vocês vão votando. Deixem like aqui no De Primeira. E uma informação importantíssima que eu vou trazer agora. Quem cravou esse palpite ontem, hein? Eu quero saber. Quem falou que seria 1-0 com o gol do Memphis Depay, dando até o autor do gol. Quem foi? Não me lembro. Eusita, meus amores. Luísa Oliveira. Está lá no Instagram, tem provas, tem imagens. Eu falei. 1-0, gol do Memphis. Muito obrigada por este bumbo para mim. Muito obrigada. Agradeço esse reconhecimento. Bate o bumbo aí, galera, para ela, por favor. Bate o bumbo aí para mim, porque eu mereço. O que é isso? Gente, tá vendo? Não é só a PVC, Hernan e Lívia que tem um bumbo, não. Eu mereço. Muito obrigada, meus amores. Vamos então partir já para a polêmica do jogo. Vamos ouvir o áudio do VAR, que aí a gente vai entendendo melhor o que aconteceu e quais são os pontos de discussão, né? Por que está gerando tanto debate? Teve o frame, teve o traçado da linha, tem tudo isso para a gente analisar, então vamos ouvir o VAR. Aí, menos. Perfeito, vamos traçar a linha. Um mais, um menos. Menos. Mais. Aí, ao vivo. Ok, aí a saída. Vamos traçar a linha. É o jogador 14. Aqui embaixo. Defensor é esse aqui. Ok. Tá triangulado? Tô triangulado aqui, bravo. Um para a esquerda. Ok. Subiu o teu ombro. Agora do jogador defensor, atacante. Perfeito. Por favor. Segue. Triangula. Direita. A cabeça, tá? Cabeça? É a cabeça dele. Triangula pra mim. Ok. Aí. Um pra direita. Um pra esquerda. Um pra direita. Tá cortando a cabeça, né? Um pra esquerda. Triangula aí, ok? Tá triangulado. Pode subir. Abre pra mim, ver se tem algum jogador a mais aqui. O campo todo. Ele tá fechado aqui. Tá, ela já tá fechada assim, tá? Mas eu posso... Segue a jogada. Eu tenho a câmera aqui, se quiser mudar pra você ver depois. Eu preciso confirmar o frame aqui. Frame Tá ok? Tá ok, perfeito. Segue. Vamos ver se o jogador interfere. Ok, interfere no jogo. Revisão factual. Isso, ok. Calma, ok. Wilton Braulio falando. Revisão factual. O jogador atacante do Palmeiras, Gustavo Gomes, está em posição de impedimento. E ele interfere diretamente no jogo. Impedimento, né? Fechou? Pode dar o zoom ali também. Offside. Ok. Pode dar. Essa, então, foi a análise do VAR, foi o entendimento do VAR dessa jogada. André, você estava lá, isso gerou uma polêmica danada. Dá para ter alguma conclusão, de fato, por essas imagens? Porque gera debate, né? É um lance muito difícil mesmo, muito ajustado. E aí tem vários pontos para a gente discutir sobre isso. O Braulio da Silva Machado é um árbitro de campo, né? Ele não é um árbitro com muita experiência em VAR. Não é um árbitro, por exemplo, que... existem árbitros que antes estavam no campo e se especializaram em VAR e ficam no VAR. Por exemplo, Daiane Muniz, né, árbitra de VAR. E o Braulio Machado ontem estava e chamou a atenção, inclusive. Normalmente é um árbitro de campo e tal, já chegou até a apitar final de Copa do Brasil, inclusive, e trabalhou no VAR. Se isso conta ou não, aí é questão do treinamento, aí é uma questão da análise que vai ser feita pela CBF, pelos profissionais e o Rodrigo Sintra Martins, que é o chefe da comissão de arbitragem. A questão é que, me parece,
é que hoje a gente tem essa ferramenta pro Brasileirão, para a Copa do Brasil, para o futebol brasileiro. O semiautomático já é uma discussão, o Samir Chaud falou da implementação, é necessário, de fato, a gente já teve um estadual com a final com o semiautomático e é necessário, só que assim, no meu entendimento hoje você tem essa ferramenta está sendo usada, essa ferramenta teve a decisão do impedimento, é o que tem que ser, é o que tem que aceitar. Eu fico com a sensação de que é muito de quem se sentiu prejudicado e está nessa reclamação. Óbvio que tem que ter um debate para melhorar e já está sendo feito esse debate. Só que a sensação que eu tenho é que se fosse para o lado do Corinthians, aí a gente ia estar vendo o Dorival Júnior reclamar, falando que era uma sucata, que isso não serve, aquela coisa toda. O que eles tinham de ferramenta ali na hora, eles usaram e chegaram à conclusão. Mas eu discordo de você num sentido. Eu acho que a ferramenta foi mal usada. Aqui que está meu problema. Por isso que eu estou lembrando do lance do Everton Ribeiro para o Gabigol em 2022. Quando o Flamengo reclamou profundamente de quê? Que a bola já tinha saído do pé do Everton Ribeiro. E naquela época, eu estava no Sport TV, e o que se dizia no Sport TV? Você também estava. Uhum. Dizia o quê? Quando você não tem o frame de trás, você usa o frame da frente. E o que o Flamengo reclamava ali? Mas a bola já saiu do pé do Everton Ribeiro, como é que você vai saber se na hora que a bola já saiu do pé, se aquela imagem lá na frente é a verdadeira? E aqui a sensação esse frame não, o próximo. Você está ouvindo no VAR. No VAR você está ouvindo a comunicação do VAR dizendo, esse não, o próximo. Que a imagem está fechada na linha Claro. Que eles fazem ali e não é uma fé. Eles monitoram outras câmeras e rodam outras câmeras para eles olharem na hora. Não, porque eles não têm o frame. Não é uma fé. É que assim, você está com a imagem parada e eles estão falando, esse frame não, esse frame não, volta o lance, volta o lance, eles estão com outras câmeras monitorando o mesmo lance. Volta a comunicação. Volta a comunicação. Olha lá. Volta a comunicação. Aqui. Mais, aí, ao vivo. Ok, aí a saída. Aí, a bola já saiu. saiu. A linha. A bola já saiu. Não, mas é a partir do momento que ele encosta na bola, né? Mas não é porque a bola já saiu do pé dele, você não tem o frame exato. Então, e antes ele está ainda com o pé na curva para fazer. E você não tem na hora que a bola saiu. E ali pode ter encostado também. Então, mas aí... Porque é o movimento de uma câmera que está assim, ó. Então, é que nem a foto quando você tira em movimento. Na sua visão, PVC, a bola já está fazendo a trajetória dela. Quando a gente tem esse borrão... Aí não é. Já saiu. Porque a questão central... Ela está fazendo uma trajetória. Exato. O borrão indica isso. Porque você não tem o frame exato. Por isso que eu estou dizendo assim, a ferramenta é essa, mas a ferramenta foi mal utilizada. Mal utilizada em termos. Porque assim, no lance do Gabigol em 2022, Flamengo e Botafogo, entendeu-se que se eu não tenho o frame exato, eu uso o próximo frame. Entendi. É o mesmo caso aqui. Só que no caso do Gabigol em 2022, Flamengo 0, Botafogo 1 em Brasília, quando a bola sai do pé do Everton Ribeiro, você vê a imagem e o Gabigol está à frente. Aqui, quando você olha a imagem, a cabeça do Gustavo Gomes está muito na linha do ombro do Ranieri. Está muito na mesma linha. Mas aí é uma questão de... E a bola já saiu. Não tá. Aí é uma questão... Desculpa, eu discordo de você, Lívia. Para mim, está na mesma linha. Mas a bola já saiu. A bola já saiu. Aí tem um ponto que a Lívia está trazendo, o Hernan também, de você confiar na linha traçada, de confiar na ferramenta. Por que eu não confio no Bandeira? Se o Bandeira entendeu... A tecnologia tem mais ferramentas do que o Bandeira ao seu olho nu. Então tira o Bandeira de lá. A regra tirou o Bandeira de lá? Não. A regra diz que o VAR vai corrigir o erro claro e óbvio da arbitragem. Não, quando é impedimento, não é erro claro e óbvio, é erro. Tá, certo? Mas você sabe que é erro? O Bandeira tem certeza de que estava certo. Ele correu para o meio campo. A gente está olhando para essa imagem e a maior parte das pessoas que a gente ouve, aqui você tem certeza que está impedido? Não tenho certeza. Então tá 2-2.
Então a gente já empatou o jogo. Não, mas a Lívia e o acho Hernan que- têm certeza, Você tem nós certeza dois não que temos. estava impedido? Certeza? Não, eu fico com a... Você com a- confia na ferramenta, eu mas fico com a eu arbitragem. acho que Não, e eu acho certeza... Com a que decisão ontem, do árbitro. milagrosamente, ontem, o VAR acertou as decisões. A arbitragem do Wilton Pereira Sampaio foi ruim, mas o VAR acertou. VAR Você de tem Braulio certeza que a bola saiu no momento certo, no frame certo, e que ele tá na mesma linha? O borrão é claro. Ali já é trajetória da bola, já é movimento, PVC. Então, Mas não tá essa é a interpretação que eu tenho. A bola já tinha saído ali. então você não sabe se ele tá na mesma linha. Se a bola já saiu, você não sabe se ele tá na mesma O que linha. o PVC está dizendo é que se a bola já saiu, não é o momento do contato do Claro. pé do jogador com a bola. Então, não é o momento que a linha poderia ser traçada. Mas é isso veja, que você está dizendo, o que eu certo? estou dizendo compara com Flamengo e Botafogo. Flamengo 0, Botafogo 1, gol do Enilton em 2022 em Brasília. Foi o lance clássico em que se descobriu que não havia um frame exato, muitas vezes, aqui. Não há o frame exato, tá bom. Mas quando a bola sai do pé do Everton Ribeiro, você vê o Gabigol na frente. Por isso que marcou o impedimento. No lance de ontem, respeitosamente, eu não sou de falar de arbitragem, todo mundo sabe disso, mas eu não vejo, na hora que, mesmo com a bola já tendo saído, eu não vejo a cabeça do Gustavo Gomes na frente do ombro do Ranieri. E a linha dá uma noção, não, mas a referência foi a cabeça do Gustavo Gomes. Tá bom, mas eu tô vendo a linha no braço dos dois. Então, a linha não me convence que está na frente e a bola já saiu do pé do Aníbal. O frame não é o frame exato. Então, a bola já saiu do pé. Então, não é o momento exato. Porque, vamos voltar para a questão do Bandeira. Mas a gente tem condições de afirmar que a bola, mesmo não estava mais em contato Não, eu com o tenho pé do jogador? Bandeira. Eu tenho Bandeira. Porque a bola pode ter começado o Mas, movimento, se fosse mas no o pé frame do anterior, cara ainda está em contato com a Meu bola. Deus do céu, para que existe o Exatamente. Bandeira? O Bandeira existe porque ele é treinado para dar um impedimento. O VAR existe para corrigir o Bandeira. Se o VAR vai corrigir o Bandeira se você tem convicção de que o Bandeira errou. Mas o Mas a VAR na gente não visão tem. dele... A gente não tem, mas o VAR na visão dele tem. Mas o VAR fala para lá, mais um frame para frente. Não, agora uma mudança da risca para cá. Então, o VAR também não tem convicção. É esse que é o ponto. Neste ponto de vista é que a ferramenta falhou. E aí eu vou voltar para a questão anterior. Veja, Mundial de Clubes, Copa do Mundo, final do Campeonato Paulista, tem semiautomático. Campeonato Inglês e Campeonato Carioca tem a linha mais larga. Cara, esse lance não é impedimento. É impreciso o que eu vou dizer? É impreciso o que eu vou dizer. Esse lance não seria impedimento. Nem na Copa do Mundo, nem no Mundial de Clubes, nem na final do Campeonato Paulista, nem no Campeonato Inglês, nem no Campeonato Carioca. Por conta da largura da linha. Por conta da largura da linha. Mas aí você tem que agir de acordo com o critério da ferramenta que Mas você por que tem. que a Copa do Brasil tem uma ferramenta inferior ao Campeonato Carioca? Aí você vai discutir a ferramenta. né? Claro, mas a ferramenta não me deu convicção. Esta ferramenta me faz confiar no Bandeira. E veja, o VAR Mas se nasceu... ela existe, ela tem que ser utilizada, né, PVC? Não, mas o Bandeira existe para quê? Para ser utilizado. Mas o VAR entendeu que o Bandeira errou. Não, o VAR entendeu que o Bandeira errou com uma ferramenta que não é suficiente. O Bandeira foi suficiente entre 1863 e 2025. Se não fosse suficiente o Bandeira, não tinha mais Bandeira. Mas aí você está dizendo Você que, tirava o Bandeira. o VAR não é relevante, então. Que Não. a decisão Você do que está Bandeira... dizendo que o Bandeira que é irrelevante. Eu não estou falando que ele é irrelevante, mas o VAR, ele entra se ele entende que o Bandeira errou. Mas Aí pra ele que eu interfere. preciso do Bandeira se eu só vou usar o VAR? O Bandeira disse que foi legal, correu pro meu campo. O VAR usa uma ferramenta que não é suficientemente capaz de me dizer com convicção. Por que existe o VAR, Luísa? Para acabar com essa polêmica. O que nós estamos fazendo aqui? Mas é que assim... O VAR não acabou com a polêmica. O uso do VAR... O VAR fracassa. O uso do VAR, ele é assim... existe uma orientação da comissão de arbitragem para que o VAR entre em contato com o árbitro em lances de gol, mesmo que seja claro ou não claro, e recomenda sempre as revisões. Porque a gente viveu, nesse Campeonato Brasileiro, duas
duas verdades, vamos dizer assim. A primeira verdade era, deixa correr, VAR interferindo o menos possível. E aí, num determinado momento, 3 rodadas depois, mudou a orientação. Mesmo que seja um lance claro, que todo mundo esteja vendo, o VAR precisa chamar a atenção do árbitro para ver, olhar e ter a certeza absoluta. Então, assim, é uma recomendação também da comissão de arbitragem para que o VAR entre em ação. E nesse caso de ontem, como era um lance ajustado, o VAR entrou em ação Na Inglaterra não é. e viu que... Aí a gente está falando de futebol brasileiro. E das Mas eu ferramentas que acho a gente tem. também. PVC, eu acho que a gente não adianta a gente ficar falando, na Premier League não seria, não sei o que, não seria, no Carioca não seria. A gente está falando de Campeonato Brasileiro e lá existe uma comissão de arbitragem que dá determinação para o árbitro. Desculpa, eu acho que não adianta a gente falar assim. Porque se o Campeonato Carioca conseguiu corrigir um problema do futebol brasileiro e está no Brasil, então palmas para o Campeonato Carioca. Nesse sentido, houve muito menos polêmica de impedimento no Campeonato Carioca do que no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. E por que a Copa do Brasil... Mas foi debatido também a largura da linha. Por que a Copa do Brasil, que é o torneio que mais indica prêmio... A Copa do Brasil não é o torneio mais lucrativo do Brasil. O Brasileirão é mais lucrativo que a Copa do Brasil. Mas o maior prêmio é da Copa do Brasil. Então é o que mais tem dinheiro. Por que a Copa do Brasil não consegue ter um mecanismo que seja suficiente? Vamos voltar aqui. Copa do Brasil. Aí eu estou falando de Palmeiras, tá? Especificamente. Mas Copa do Brasil. Lá do Caleri. Final de 2022. Teve um lance que não era de impedimento, que foi uma bola que bateu no braço do Léo Pereira, que o Corinthians reclamou de pênalti. Sim. Mas aí era interpretação, tá? Interpretação. Oitavas de final de Copa do Brasil, 2022. O lance do pênalti do Caleri. Sim. Foi pênalti, mas o Caleri está impedido. Sim. É Sim. matemático esse lance? Não, é um lance de... Ali eu entendo que era um lance do VAR interferir. Sim. Totalmente. 2024, oitavas de final, Palmeiras e Flamengo. Não tenho certeza. O Lopes estava impedido no lance que ele faz o gol, que tem gente que diz que a linha tinha sido traçada no número do Léo Pereira. Esse aqui? Em 4 anos são 3 oitavas de final. A mesma fase. Então, assim, por que o Campeonato Carioca pode melhorar o seu diagnóstico de impedimento e a Copa do Brasil tem sempre o mesmo problema nas oitavas de final? A gente sempre tem que melhorar, né? Tanto que a gente está buscando aí o impedimento semiautomático justamente Ninguém para está discutindo o pênalti do Memphis. Ninguém está discutindo... A gente vai discutir também, eu vou falar também. Ninguém está discutindo as outras questões. Polêmica. Estamos discutindo uma questão central que é a seguinte. Este impedimento, minha visão, e da maior parte... Eu liguei para um árbitro hoje, para o Salvo Espínola. Falei, Salvo, vem cá, me convence de que houve impedimento. Ele falou, não posso te convencer porque eu não me convenço. Mas o Salvo Espínola provavelmente estava vendo da casa dele. A Nadine, que estava ali em loco e viu todos os lances, ela achou impedimento. Acho que também gera uma questão de interpretação dentro esses comentaristas árbitros também. O que eu acho que, assim, não adianta a gente querer melhorar a ferramenta, achar que a ferramenta tem que ser melhor, quando acontece esse tipo de lance. Eu acho que, por exemplo, tem que se discutir o campeonato inteiro, a rodada toda. Mas o Samir discutiu semana passada. Então acho que está num caminho. E acho que o árbitro ontem usou a ferramenta que ele tem ali disponível, que está disponível a a ele. gente não está querendo mudar o resultado do jogo. A gente está dizendo eu estou dizendo só, que eu olho esse lance 400 vezes e eu não consigo ter certeza das duas coisas. Que a bola estava saindo do pé do Aníbal. Não, para mim a bola já saiu do pé do Aníbal. 2, que a cabeça do Gustavo Gomes está mais à frente do que o ombro do Ranieri. Eu não vejo nenhuma das duas coisas. Não, Então, é um lance desse difícil. ponto de vista, devia prevalecer o Bandeirinha. Se não, tira o Bandeirinha de lá. Enfim, Oi, Lívia, vou te ouvir, mas vamos para outros pontos também, porque é um lance muito ajustado e a gente pode passar aqui a tarde inteira debatendo, né, se foi ou não foi. E para mim é muito difícil de falar sobre esse lance, porque de fato gera um debate, porque é difícil de chegar a uma conclusão mesmo. Então, o frame anterior onde o VAR paralisou, né, e fez o corte, foi antes do chute, então não dá para considerar aquele frame. Como o Everton Ribeiro. Foi antes do momento do toque na bola. Então, o frame é o frame
correto próximo, porque foi antes do chute. Não, Lívia, vou voltar pro lance do Everton Ribeiro e Gabigol. Ali... Mas aí a gente Aqui... Não. debatendo. Não é, porque assim, ali foi o lance em que se soube que tinha que usar o próximo frame. Então, é o que você está dizendo. Então tem que usar o próximo frame. Só que no lance do Gabigol, quando você usa o próximo frame, você viu claramente que o Gabigol está na frente. Havia discussão mesmo assim se era para usar aquele frame ou não. Mas aí se disse, não, a gente não tinha o frame anterior, usa o próximo. Tá, mas eu vi. Aqui eu estou dizendo que eu não vejo as duas coisas. Enfim, gente, podemos ficar a tarde inteira falando sobre isso, não é? Mas teve um outro lance, menos polêmico também, mas que também gera debate, que é sobre o pênalti, né? O pênalti que o Gustavo Gomes comete em cima de Memphis Depay. A gente tem um lance aí pra gente observar. Há polêmica ou estamos, na minha visão, foi pênalti? Há um entendimento geral de que foi pênalti ou gera debate também para vocês, Lívia, PVC e Hernan? Esse lance do Memphis, lá com o Gustavo Gomes do pênalti? Não, acho que foi um imprudente, acho que o VAR agiu corretamente aí, né? Sabe o que me chama a atenção, Hernan, você que estava lá? Como o árbitro não consegue chegar no VAR, porque os jogadores todos ficam em cima dele. Ele demora minutos para conseguir analisar o lance. Ele ficou muito tempo ali na intermediária esperando, porque os bancos estavam muito agitados. Tinha não só a reclamação em campo, que eram 2, 3 ali de cada lado, não era todo mundo, mas nos bancos estava uma pressão muito grande, muito grande. E o quarto árbitro estava tendo muito trabalho, Belotti, que era o quarto árbitro ontem, estava tendo muito trabalho para conter os dois bancos. E aí o Wilton ficou longe e falou assim, eu só vou quando realmente o bagulho eu tiver sem ninguém. Isso é muito chato, né? Mudou. Por isso que a Conmebol mudou o lado, né? A Conmebol mudou o lado do VAR. Mudou para o lado oposto ao banco. Do lado do Palmeiras, muita reclamação. E Abel Ferreira, ele se manifestou durante a coletiva. Vamos ouvir o Abel, o que ele falou? A única coisa que posso dizer foram 2 situações que o Sr. Wilson está em cima do lance e não marca penalti, e fora de jogo é validado pelo bandeirinha. É só isso que eu te posso dizer. O resto, estamos no pleno século XXI e andamos a trabalhar com ferramenta do século passado. Não, é só frustrante porque tens sempre o VAR a intervir neste tipo de jogos e é triste. O VAR é que arbitra, o VAR é que decide. O mesmo VAR marcou o penalti, o mesmo VAR invalidou o golo. Toda a gente olha para as linhas, mas eu não olhei para as linhas, eu olhei para o momento em que o frame para quando a bola é tocada, a bola está no ar. Isso é muito mau, nós assistir isso na televisão é muito mau. Como te disse, hoje estou, como é que é de explicar, estou desiludido com aquilo que vi, estou triste. Até logo. Aí a frustração do Abel. Hernan, mais uma vez, né, enquanto o PVC atende o telefone dele com o hino da... Quem é PVC? Conta pra gente. É meu amigo. É seu amigo? É. Meu amigo, tá bom. Algum amigo tentando te acalmar. Ele tá te acalmando? Outro dia, Lu. Oi. A gente estava indo, né, no jogo do... Na verdade, outro dia não, né? No fim de semana, no sábado, estávamos eu, PVC e outras pessoas no elevador do Allianz Parque. E aí começou a tocar o hino da Champions. Era o celular do PVC. Esse telefone dele sempre toca, sempre é Ariel. Ele tá respondendo a mensagem, deve ser alguma coisa importante. Mas eu tirei o volume já. E não só esse lance que gerou uma polêmica e tal. Num primeiro momento, o Gustavo Gomes falou muito assim para a arbitragem que ele, Memphis, tinha chutado a perna do Gustavo Gomes, e acho que dá para discutir, mas aí a imagem de trás do VAR acaba que dá totalmente favorável à marcação do pênalti, por isso que eu acho que o VAR ali, a interferência do VAR ali foi de maneira correta, mas o Palmeiras reclama de outros lances também, né? Lances, por exemplo, o Abel fazia muito um gesto assim, né, na beira do campo, que era para dar equilíbrio, que estava faltando equilíbrio para a arbitragem em alguns lances. O Ranieri, por exemplo, tomou amarelo. O Ranieri, ele assim, de fato, eu concordo, ele abusou de alguns lances e
acabou ficando só no amarelo. E o Palmeiras também reclama de um lance do Evangelista que acabou passando meio que batido, assim, não houve nenhuma discussão, mas um lance dentro da área que poderia ter gerado meio risco da pênalti. área. Assim como o Abel reclama do lance do Ranieri no Vitor Roque, que ali não é pênalti. Ali não tem que ter VAR porque o lance é fora da área. O lance não está na risca da área. O do Lucas Evangelista podia até ter tido. Acho que não é pênalti, mas podia ter tido. Porque podia ser risca da área. Talvez fosse. Não sei. O do Vitor Roque é fora da área. Se é fora da área, não é lance de VAR. É lance de falta. Se o árbitro está muito perto do lance, eu acho que houve falta, mas não é pênalti, porque foi fora da área. Então não tem VAR. Agora, o lance do pênalti, para mim foi pênalti. Foi pênalti e não estou discutindo isso. Eu acho só que acontece uma coisa muito pela imagem da TV, que é você marcar a consequência da jogada. Então, vou dar um exemplo. Logo depois do pênalti, tem um contra-ataque que o Vitor Roque puxa, que o Ranieri faz, dá o carrinho e faz a falta. E na queda, o Vitor Roque atinge a cabeça do Ranieri com a sola da chuteira. Se pega no supercílio e sangra, você vai dizer, então é cartão amarelo para o Vitor Roque? Não, quem tomou a falta foi o Vitor Roque. Para mim, foi pênalti do Gustavo Gomes no Memphis. Sim. Mas quando você marca pela consequência, ou seja, porque você viu que a meia rasgou e ficou uma ferida na perna... é o árbitro vampiro. Você está marcando por quê? Porque você foi incompetente para marcar o pênalti, para visualizar o pênalti que existiu. Aí você marca pela consequência porque o cara se machucou. Mas assim, muitas vezes o jogador pode quebrar a perna e não ter sido falta. Em próprio Itaquera, uma vez, acho que o Jailson, o goleiro do Palmeiras, foi expulso porque ele viu o sangue, né? Árbitro vampiro, concordo. Mas tem um dado que, inclusive, nos bastidores do Palmeiras é falado. Os últimos 7 jogos que o Wilton apitou do Palmeiras, 5 vezes o Palmeiras perdeu, 2 empates. E sempre com alguns lances a serem reclamados pelo Palmeiras em relação à arbitragem. Não. É uma estatística que... Só estou falando que é uma estatística. E, de fato, isso ficou muito no universo Palmeiras, né? E outra reclamação também, que aí eu falei isso aqui na abertura sobre o Braulio, que é um árbitro de campo e está no VAR, ele acabou suspenso, ou afastado, melhor dizendo, lá na Federação Catarinense por causa de erros mesmo, né? Então, assim... pessoas do Palmeiras entendem que, poxa, um cara que saiu e que acabou sendo afastado de uma federação por causa de erro, aí, tipo, beleza, então esconde o cara do campo e vai pro VAR. Então, assim, eu estou aqui trazendo informações, tá? São questionamentos de bastidores. Isso aconteceu lá atrás. Aconteceu lá atrás. O Peixoto? O Duarte Peixoto? Duarte Peixoto? Sim. Então, o Duarte Peixoto virou um cara VAR. Virou VAR. Ele virou um cara VAR. Porque ele era incompetente no campo. Mas o Braulio apitou final de Copa do Brasil. Sim, em outro momento da carreira. Ele envelheceu e pode ter ficado diferente. Foi, acho que é do São Paulo até. O Peixoto ficou famoso pelo lance da expulsão equivocada naquele Palmeiras. Corinthians e Palmeiras em Itaquera em 2017. Expulsou o cara errado. Ele expulsou o cara errado do Corinthians. E depois ele veio a público, né? Ele ficou muito sentido naquela situação. O Felipe Duarte, né, Peixoto? Felipe Duarte Peixoto. Ele pediu desculpas, não foi? Ele deu uma entrevista naquele momento. Foi até um momento assim, de muita sensibilidade, de humanização do árbitro mesmo, que erra, assim como todo mundo erra, né, naquele momento. E ele virou VAR. Sim. Por quê? Porque eu acho que ele voltou a apitar e, na minha avaliação, havia uma certa dificuldade dele dominar os ânimos dos jogos e dele mesmo dentro dos jogos, e ele virou VAR e virou, em teoria, um bom árbitro de vídeo. Então, pode ser que você pode ser um mau árbitro e que vire um bom árbitro de vídeo, mas tem um limite da interferência no jogo. E aí o que nós estamos discutindo de novo do lance do impedimento na minha concepção, não dá para saber se a bola já tinha saído, para mim já tinha saído, e a cabeça do Gustavo está na mesma linha do Ranieri, quando a bola já tinha saído. Hernan, para a gente encerrar esse assunto clássico por agora, a gente vai voltar a falar do derby mais tarde, vamos discutir todas as situações de jogo também, trazer prancheta, tudo para vocês. E as repercussões. O Palmeiras, né, como se sentiu, a gente viu a reação do Abel ali, né, muito frustrado, dirigentes também se manifestando, como o Boazzi, que foi às redes sociais ironizar o VAR, dizendo que foi o craque do jogo.
Você acredita que o Palmeiras possa tentar buscar repercussões ou desdobramentos, ou ir à CBF, ou fazer algo mais sério e concreto em relação a isso, ou vai ficar na lamentação de foi, não foi? Como é que você entende a postura do Verdão? Não me parece que o Palmeiras vá fazer alguma coisa por escrito ou assim, fazer algum tipo de reclamação. Acho que o Bosi se posicionou ali, deixou bem claro qual é a posição dele ou da direção do Palmeiras em relação ao lance. Há sim uma revolta interna muito grande. Hoje, o desdobramento do dia seguinte dentro do Palmeiras está todo mundo revoltado com esse lance da arbitragem de ontem. O Abel já deixou bem claro, e o Abel foi muito num tom assim do tipo, putz, tô desiludido, assim, sabe? Sim. Tá difícil, não aguento mais e tal, tanto erro, falta de critério, aquela coisa toda. Mas aí é uma questão muito do Abel, e no dia seguinte há essa insatisfação. Está todo mundo muito incomodado dentro do Palmeiras com essa situação. Mas daí a externar na questão de papel timbrado, documento para a CBF, não me parece, e acho que até é uma atitude que acaba tendo um pouco assim de inteligência nesse momento, porque tem um segundo jogo, porque ainda tem o jogo da volta, né? E isso pressionaria a arbitragem para o jogo da volta. Então eu fico pensando, imagina a Leila, que tem posições muito firmes dentro da CBF, dentro do Palmeiras, dentro do futebol brasileiro. Vai lá, se posiciona, dá uma entrevista, dá uma declaração ou manda um documento. Aí acontece alguma coisa de erro de arbitragem no jogo seguinte, eu fico com a sensação de que isso seria ruim. Então, eu acho que o Palmeiras adota uma estratégia, se não acontecer até os próximos dias ou próximas horas de mandar um documento, acho que é uma estratégia inteligente, porque tem o próximo jogo e o Palmeiras tem totais condições de virar o resultado. O lance em questão é o lance de impedimento, não é o pênalti, não é o resto. Sim, esse foi o ponto de maior discussão.